bem, mais uma atividade. E aí, fez o que eu indiquei? O que eu indiquei? Estudar muito, mais um pouquinho, revisar o que foi explicado, se houve erro, reiterar para que esse erro não se repita, porque agora é hora de acertar. Questão 16, elaborada pela toda poderosa Fundação Getúlio Vargas. A primeira é tecnológica. A internet começou há vários anos a erodir a receita da indústria cultural. Já sei, se assustou com a palavra erodir, mas é oficial. No trecho acima, é correto afirmar que estão presentes. Olha a matemática. 3 artigos definidos, 2 preposições, B. 3 artigos definidos e 3 preposições, C. 5 artigos definidos, 1 preposição, haja tempo para pensar, né, meu aluno? D. 3 artigos definidos, 1 preposição, ou letra E, que diz que há 4 artigos definidos e 2 preposições. Indo devagar, também se chega longe. A primeira, você concorda que esse A é artigo? Primeiro é o meu substantivo, então o primeiro A já sei que é artigo, vai contando. A internet. Internet é substantivo, surge o segundo artigo. A erodir. Erodir não é substantivo, é verbo. Então, se é verbo, surge uma preposição. Está contando? Receita, por ser substantivo, traz artigo na frente, mais um artigo. Indústria, por também ser substantivo, traz artigo na frente e esse artigo sofreu contração com a preposição de. De mais a, dá. E aí, meu aluno, mandou bem se você marcou letra E. Mas, Cláudia, cadê a outra preposição? Foco na missão. Vejamos, a primeira, artigo. A internet, artigo. Há vários anos, a erodir, preposição. A receita, artigo. E da indústria cultural. É aí que está a pegadinha. Aquele A, de fato, é artigo. Mas você concorda que nessa contração surgem 2 classes gramaticais? De, que é preposição, e A, que é artigo. Qual foi a pegadinha? O candidato ficou atrás só da letra A, como prep ou como artigo. E a banca falou de preposição. Ela não especificou só preposição A. Então, cuidado. Legal? Próxima, número 15. Na expressão a expectativa de vida vem crescendo em todo o mundo. Mantém-se a coerência e a correção gramatical, bem como o sentido do texto, se for retirado o artigo o. Meu aluno, essa questão é da banca lá de Brasília, o CESP, e olha que interessante. Ela não satisfeita em cobrar só a coerência do texto, ela somatiza. O meu aluno tem de ter um olhar plural. Ela quer a seguinte análise: mantenha a coerência, quero dizer, mantenha a lógica, mantenha a correção gramatical, quero dizer, a gramática, a NGB aprova, bem como o sentido do texto. Existe um texto primeiro e não pode haver mudança. Tudo isso é protegido se nós retirarmos o artigo. Eu posso falar, a expectativa de vida vem crescendo em todo mundo. Será que é a mesma coisa de falar em todo o mundo? Nós já vimos isso. E eu sei que você não concordou com esta afirmativa. Basta lembrar, hoje eu limpei todo o quarto. Significa o quê? Cláudia, você limpou o quarto inteiro. Isso. Mas se eu falar que hoje eu limpei todo o quarto, quero dizer que eu limpei todos os quartos desta casa, ok? Tecnicamente falando, preste atenção. Segundo Domingos Pascoal Segala,
equivalendo a todas as pessoas, toda a gente, a expressão todo mundo, todo o mundo é válida, mas a segunda é preferencial. Isso quer dizer que existe uma corrente majoritária e uma corrente minoritária. Ele diz ainda que o uso do artigo é obrigatório quando mundo se usa no sentido da terra. O jogo será transmitido para todo o mundo, ou seja, para o mundo inteiro. Logo, o artigo não pode ser retirado, porque a retirada do artigo promoverá alteração no sentido, não falta de correção gramatical. Pode sim retirar o artigo, por isso que não é erro gramatical, mas fique atento, se você retirar o artigo, você ressignificou esse texto. Número 16. Mantém-se o sentido original do texto se o trecho aos medicamentos ampliar o acesso da população aos medicamentos considerados essenciais for substituído por a medicamentos. Trocando em miúdos, a banca está desafiando uma permuta, desafiando você. A banca desafia, candidato, eu posso, nesse texto, ampliar o acesso da população aos medicamentos essenciais. Eu posso trocar aos medicamentos por a medicamentos? Basta você lembrar que o primeiro a é uma preposição. E ele sofre uma combinação com o artigo masculino definido plural. A mais os, aos. A mais os, aos. Beleza? Esse artigo definido particulariza medicamentos. Até aqui, ok? Mas medicamentos está no plural. Será que essa mudança compromete a mensagem? Você sabe que o texto está correto. Mantenha o foco. Mantém-se o sentido original do termo se eu trocar aos medicamentos por a medicamentos? Sim. E o motivo, professora? Preste atenção. Disposição, postura, foco. A ausência do artigo não torna o trecho errado, pois a expressão considerados essenciais já determina o substantivo medicamentos, de modo que o artigo antes dele é dispensável. O substantivo já possuía um determinante. Uma maneira de perceber que o artigo pode ser dispensado é por meio desta reescritura com pronome indefinido. Ampliar o acesso da população a todos os medicamentos considerados essenciais. Percebe que a ideia é a mesma quando se coloca o pronome indefinido todos antes do substantivo? No entanto, veja esta outra frase. Ele sobreviveu ao rigoroso exame na empresa. Isso significa que há um só rigoroso exame na empresa onde ele trabalha. Agora, ele sobreviveu a rigoroso exame na empresa. Mudou o sentido? Sem o artigo, há mais de um exame rigoroso na empresa. Isto quer dizer que um caso é um caso e outro caso é outro caso. Você não pode tomar como verdade universal o comando deste exercício. O contexto é soberano. Então, você precisa respeitar o texto para que o texto respeite você. Próxima atividade. Número 17. Assinale a opção em que a partícula o sublinhada aparece com o mesmo emprego que se apresenta no seguinte trecho do texto. Cadê o trecho, Cláudia? Posto. A primeira é o que queremos dizer. A primeira é o que queremos dizer. A pergunta é uma. Você sabe a classe gramatical daquele o? Porque, meu aluno, se você errar a classe gramatical do o,
do enunciado, por efeito dominó, você errará o gabarito, pois o exercício pede uma identidade. Vamos juntos? A primeira é o que queremos dizer. A primeira é aquilo que queremos dizer. Então, nós estamos com um o que pertence à classe de demonstrativo. Pronome demonstrativo. Agora, o seu papel é procurar um outro pronome demonstrativo. Letra A. Eles devem realizar logo o projeto do grupo. B. Responda-me. O que você tem com isso? C. Seu sucesso depende de o livro ser aceito. Letra D. É preciso conhecer a rotina do laboratório. E a letra E. Este livro foi o que você indicou. Este livro foi o que você indicou. E aí? Fácil, fácil, não é verdade? Não sei, Cláudia. Sabe sim, você marcou a letra E. Este livro foi aquele que você indicou. E para ficar tranquilo, tranquilo mesmo, vamos entender as outras alternativas. Em A, o artigo. Em A, o é artigo, pois vem antes do substantivo. Em B, o é artigo também, mas um artigo expletivo. Quero dizer, se você retirar, não fará a menor falta. Ou constituinte da expressão interrogativa o que. Em C, o é artigo também, pois vem antes de substantivo. Note que a visão do CESP sobre a contração de preposição com artigo antes de sujeito de verbo no infinitivo foi tradicional, isto é, não há contração. Basta lembrar, hora de a onça beber água. Eu não contraí a preposição com artigo, pois onça é o sujeito no infinitivo beber. É ela que vai praticar a ação verbal de beber. Ok, chega a letra D. E o que há na letra D? O O é artigo também, pois vem antes do substantivo. E na letra E, que reside a nossa felicidade, o O é pronome demonstrativo, pois vem antes de um pronome relativo. Você lembra? Pronome relativo que rejeita artigo antes e pode ser substituído por aquele. Assim como no enunciado, o O pode ser substituído por aquilo. Meu aluno, você já possui informação para mandar e mandar bem nessas questões. E são elas que caem nas provas. Número 18. Observe as frases. Primeira. Já com o avião, a catástrofe é cinematográfica. Já com o avião, a catástrofe é cinematográfica. Destaque para a palavra a. B, ou melhor, segundo comando. Para não ser mais uma colunista, a apontar os defeitos alheios, foco na letra A, na palavra a. Terceiro texto. Os agentes a encontraram desacordada. Mais uma vez, atenção para aquela letra A. E o desafio, professora, chega agora. Os termos grifados são, respectivamente, obedecendo a ordem. Letra A diz que nós estamos com artigo, pronome, pronome. Letra B, artigo, preposição, pronome. Letra C, artigo, pronome, preposição. Letra D, pronome, preposição, artigo. E a E diz que há uma preposição, um artigo e um pronome. Por onde você começa? Pelo mais fácil. Você concorda que catástrofe é um substantivo? Se é substantivo, já com o avião, a catástrofe, uma verdade, você já possui. Esse A tem de ser artigo. Sendo artigo, nós eliminamos a letra D de doido e E de ele. Vamos para o segundo caso. Para não ser mais uma colunista, a apontar.
Se apontar é verbo, acabou. Aquele A só pode ser PrEP. Então, nós estamos com a letra B de bom. E terminou a brincadeira, porque a letra A diz que esse segundo A é pronome, é mentira. E a letra C embarcou nessa furada, disse que o segundo A também é pronome e é uma preposição. O último A, sim, é um pronome. Os agentes a encontraram. Encontraram quem? Ela, que está na forma de pronome oblíquo átono. Legal? Texto, professora, está aqui. O primeiro vem antes de substantivo, logo é artigo. O segundo vem ligando termos, logo é uma preposição. O terceiro é um pronome oblíquo átono, pois completa o sentido do verbo encontrar. Muito bem. Próxima atividade 19. Em nosso continente, a colonização espanhola caracterizou-se largamente pelo que faltou à portuguesa, por uma aplicação insistente em assegurar o predomínio militar. Você observou o que foi destacado? Por uma. Agora vem o desafio. Preservam-se a correção gramatical e a coerência textual ao se escrever pela em lugar de por uma? Você concorda com isto? Será que eu posso trocar por uma e pela? Você só vai responder se você permutar, trocar. Vamos acontecer? Em nosso continente, a colonização espanhola caracterizou-se largamente pelo que faltou à portuguesa, pela aplicação insistente em assegurar o predomínio militar. Causou algum problema? Nenhum. Correto. Correto. A resposta, correta a resposta. Agora, Cláudia, dá para desenrolar? Claro que sim. Correta a proposta, não há incoerência nem incorreção na reescritura. A colonização espanhola caracterizou-se largamente pela aplicação. Ambas as expressões determinam o substantivo. Número 20. Em acesso a, o acesso a revolver pistola, meu aluno, é assim mesmo, revolver pistola, o a funciona como artigo feminino singular. Você vai embarcar nessa furada? Você prestou atenção que revolver é verbo? Artigo acompanha verbo? Claro que não, nunca mais, né? Erra isso não, hein? Errado! O a não pode ser artigo, pois artigo concorda em gênero e número com o substantivo, o que não é o caso. O a é uma preposição, pois liga o nome acesso a revolver. A preposição é um conector. O artigo nunca funciona como conector. O artigo ele existe para servir ao todo-poderoso substantivo, determinando-o ou indeterminando. Legal? Nesse momento, o resolver é um verbo no infinitivo. Como todo verbo no infinitivo, ele está o quê? Nominalizado. Ele representa qual classe gramatical? Substantivo. Número 21. A afirmação abaixo está correta ou incorreta? Simples assim. Só que para você chegar ao desafio, deverá passar por aquele fragmento. O tratamento de esgotos é fundamental para qualquer programa de despoluição das águas. Em grande parte das situações, a viabilidade econômica das estações de tratamento de esgotos, ETE, é reconhecidamente reduzida, em razão dos altos investimentos iniciais necessários à sua construção e, em alguns casos, dos altos custos operacionais. Ok? Reinando a paz, se não está em paz, releia.
Não dá para atropelar. O desafio formulado pela poderosa banca ESAF é esse. O emprego do sinal indicativo de crase em a sua construção é opcional, porque é opcional a presença do artigo definido singular feminino antes de sua. Você percebeu que ESAF adora um terrorismo? Ela poderia falar simplesmente presença de um artigo, mas ela cria pompa. Presença de um artigo definido, singular, feminino, e o meu aluno começa a ficar desesperado. Meu aluno, para acertar essa questão, basta uma memória em relação à matéria crase. Você já estudou crase? Se já estudou, você vai entender o que eu vou falar agora. E se não estudou, a hora é esta. Nada de esperar a aulinha lá no CPF Sintaxe ocorrer. Não se perde oportunidade. É agora que eu convoco para uma análise sobre o fenômeno da crase. Pois bem, há um caso especial com o fenômeno crase e o pronome possessivo. Diz a nossa gramática: pronome possessivo adjetivo é o pronome que faculta o uso da crase. Porque se o pronome possessivo for substantivo, essa crase será inegociável, ela será obrigatória. Você prestou atenção que sua construção, sua acompanha o substantivo construção? Então nós estamos diante do tal pronome possessivo, adjetivo, que faculta sim o uso da crase. Mas a faculdade de usar ou não a crase não é pela preposição, porque essa é obrigatória por ser uma exigência do termo anterior, do antecedente. Facultativo mesmo é a presença ou não do artigo. Eu posso usar o artigo e, se usar o artigo, a crase será bem-vinda. Mas se eu não usar o artigo, meu aluno, como criar fusão com uma única classe gramatical? A fusão é o processo da mistura e eu só posso misturar se pelo menos existirem duas substâncias, duas classes gramaticais, dois entes. Então, a afirmação procede. Mais uma vez, o emprego do sinal indicativo de crase em a sua construção é opcional? Por quê? Porque é opcional também a presença do artigo. Mas vamos para a pompa. É opcional a presença do artigo definido, singular, feminino, antes de sua. Legal, professor. O senhor criou uma pompa, mas eu acertei. Está correta essa afirmação. Isso aí, meu aluno. O artigo é facultativo antes de pronome possessivo que acompanha substantivo. Número 22. Quanto ao emprego dos artigos no texto, julgue os itens abaixo como verdadeiros ou falsos e, em seguida, assinale a opção correta. Muita calma agora, hein? Tudo que você aprendeu agora tem de valer a pena. Primeiro trecho. No trecho, estamos a um passo dessa convergência. Há dois artigos. É verdade? Segundo texto. O sol brilha em todo o mundo. A retirada do artigo que antecede a palavra mundo não acarretaria erro gramatical, mas mudaria o sentido do texto. Terceiro desafio. Na linha 11, que você não sabe, linha E, mas vai dar para responder pelo trecho. O vento sopra pela terra todo dia. A contração da preposição por com o artigo a. Vai a dica. Você possui informação para ganhar essa questão. Passo a passo. Estamos a um passo dessa convergência. Há nesse momento dois artigos? Estamos a. Esse a é artigo? Um passo. Esse é artigo indefinido ou numeral? Muita calma, hein? Segundo momento. O sol
brilha em todo o mundo. A retirada do artigo que antecede a palavra mundo. O sol brilha em todo o mundo. Não acarretaria erro gramatical? Não. Aquele artigo eu posso mantê-lo ou retirá-lo. Erro gramatical não há. Mas mudaria o sentido? Claro que mudaria. Uma coisa é não existir erro gramatical e outra bem diferente é mudar o sentido original. No segundo texto, eu posso retirar, mas ao retirar eu tenho de ter a consciência que eu vou mudar a mensagem. Ok. Terceiro, na linha 11, o vento sopra pela terra todo dia. A contração da preposição por com o a, meu aluno, você ganhou esta, né? Por mais a, pela. Por mais o, pelo. Por mais as, pelas. E por mais os, pelos. Claro que o gabarito é a letra D de dado. A primeira não está certa porque 1 é numeral, ok? E aí, meu aluno, você observou? Gabarito D de dado. Vamos para o erro que está na primeira afirmação. No trecho, estamos a um passo dessa convergência. Estamos a um passo, o a assume a classe gramatical de preposição. E o Cláudia? Está indefinindo o substantivo. Logo, texto técnico. Gabarito D de dado. Em no primeiro contexto, só é artigo indefinido do substantivo passo. No segundo, todo o indica inteireza. Todo indica qualquer. A mudança de sentido equivalendo a qualquer mundo. Já no terceiro, por mais a, pela. Chama atenção. Nós já fizemos nesta bateria, neste momento de treinamento, outras questões que desafiam o pronome definido seguido de artigo. Você lembra? Arrumei toda a casa é diferente de arrumar toda a casa. Se aparecer artigo depois da palavra todo, o sentido é de inteireza, totalidade. Se eu arrumei toda a casa, eu arrumei todos os cômodos desta casa, uma casa só. Agora, retire o artigo. Arrumei toda a casa. Então, todas as casas dessa vila, eu que arrumei. Trabalhadora eu, né? 23. Considerando o período assim, a relação professor-aluno se torna tema fundamental de discussão nas reuniões de planejamento, nas escolas, nas universidades e em todos os lugares onde se debata melhoria da educação. Diga se a afirmação abaixo está correta ou incorreta. O seu papel é de juiz. Julgamento. O vocábulo nas em todas as suas ocorrências resulta da contração da preposição em com o artigo definido as. Vamos à cata? Vamos caçar esses nas. Assim, a relação professor-aluno se torna tema fundamental de discussões nas reuniões. Primeira contração do em mais as. Esse primeiro nas apresenta o artigo sim, o artigo definido que dialoga com o substantivo reuniões. Continue. Reuniões de planejamento nas escolas. Segunda contração da preposição em com outro artigo. O artigo definido que determina escolas. Continuando. Nas universidades, outra contração da preposição em com o artigo definido que determina universidades. E em todos. No em não há contração, meu amigo. Preposição pura. Em todos os lugares onde se debata melhoria da educação. E aí, correto ou não? Claro que sim. Essa foi fácil, né? De fato, a contração de em com as e esse as artigo. Número 24.
Quanto à classe de palavras, a classificação abaixo está correta ou incorreta? Vamos verificar. As economias sustentáveis com tecnologias limpas sepultarão antigas estruturas. O AS que está destacado é um artigo definido? E aí? Gastou quantos segundos para responder a essa pergunta? Umzinho, né? Claro, muito fácil. Nós estamos, de fato, com as em classificação de artigo definido, pois precede um substantivo, economias, concordando em gênero e número com esse determinando-o. Lembre que artigo é classe gramatical variável que só deve obediência ao substantivo. 25. Assinale a alternativa que apresenta erro quanto ao uso do artigo. Muita cautela. É aquela questão da contramão. Você estuda para marcar o certo e de repente é surpreendido com um pedido. Candidato, marque o errado. Então vamos, não é o certo, agora eu quero o errado, hein? Letra A. Avisei a ela que não haveria reunião. B. Feliz o pai cujos filhos são ajuizados. C. Li a notícia no estado de Sergipe. Cuidado com essas aspas, elas estão ali significando. Letra D. Ambos os casos merecem consideração. E letra E. Discutia os assuntos mais profundos. Belíssima questão. De fato, traz tópicos importantes sobre o uso do artigo. Meu aluno, e aí? Qual é a boa? Você concorda com aquela letra C? Li a notícia no estado de Sergipe? Você observou que estado está com letra maiúscula, assim como Sergipe? Logo é título? Meu aluno, a letra C está vacilando. Ela vacilou porque eu não posso contrair. E eu não posso contrair por quê? Porque, no mínimo, eu estou diante de nome próprio que já adquiriu o artigo na estrutura. Vamos à resposta. Não há contração da preposição com o artigo quando este faz parte do nome de uma publicação. Logo, deveria ficar assim: li a notícia em o estado de Sergipe, porque é esse o nome. Ficou bem claro? O nome próprio. Similar a essa questão foi um exemplo dado lá na base teórica. Li a notícia no Globo ou li a notícia em O Globo? Quando você compra o jornal, você pede, por favor, O Globo, porque o nome do jornal é O Globo e não Globo. Então o artigo já faz parte da Constituição própria. Eu não posso tirá-lo do título. 26. Há erro quanto ao emprego do artigo na seguinte afirmativa. Continua nessa batida, hein? Procure o erro. O Brasil é um país maravilhoso. Eu também concordo. Letra B. O juiz solicitou a presença de ambos os cônjuges. Na letra C, esta é a mulher cujo o amigo desapareceu. Letra D, faltaram uns 10 alunos. E letra E, o menino fugiu. Eu acho que agora é a maldição da letra C. Logo a letra C que começa o meu nome. Você concorda com essa letra C? Cujo o? Claro que não, Cláudia, ainda bem, porque o pronome relativo cujo, ele radicaliza, ele não aceita artigo nem antes, nem depois. Cláudia, por que esse relativo é tão exigente? Ele pode, ele mesmo promove flexões, diferente do que, diferente do quem. São pronomes relativos invariáveis, mas o cujo, para que convocar artigo se ele mesmo promove a flexão de gênero e número? Cujo, cuja.
cujos, cujas. O uso do artigo é só uma redundância e o pronome cujo não permite. Sai de perto, porque ele não admite artigo colado nele. Então, texto técnico, o artigo nunca vem antes ou depois do pronome relativo cujo. Nunca. Então, meu aluno, agora é tempo para você. Vai lá nos seus estudos, né? Faça a revisão e volte para mais uma bateria de exercícios. Aguardo por você.